Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Catequese Passo a Passo. Eu sou o Jacques e hoje vamos explorar a aliança com Noé e o plano universal de Deus. Vocês já se perguntaram por que existem tantas nações diferentes no mundo? Por que temos línguas, culturas e costumes que são tão diversos? E mais importante ainda, como Deus vê essa diversidade humana? Será que ele tem um plano para todos os povos, mesmo aqueles que ainda não conhecem Cristo? Então, hoje nós vamos estudar o parágrafo 56, 57 e 58, que nos revelam algo extraordinário, que é a história da aliança que Deus fez com Noé depois do dilúvio. Então essa aliança ela não foi apenas com uma família ou com um povo específico, mas com toda a humanidade. Então a gente vai descobrir aqui como Deus, mesmo diante do pecado que dividiu a humanidade, nunca desistiu de nós e preparou um caminho para a salvação de todos. Então o parágrafo número 56, ele nos diz o seguinte: desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura, antes de tudo, salvar a humanidade intervindo em cada uma de suas partes. A aliança com Noé, depois do dilúvio, exprime o princípio da economia divina para com as nações, isto é, para com os homens agrupados segundo seu país, língua, família e nação. Então a gente pode imaginar uma família grande e unida, que de repente se separa por causa de brigas, desentendimentos, enfim. Foi exatamente o que aconteceu com a humanidade por causa do pecado. No início, quando Deus criou Adão e Eva, havia uma harmonia perfeita, mas o pecado original quebrou essa unidade. Não apenas entre o homem e Deus, mas também entre os próprios seres humanos. Vocês se lembram da história de Abel e Caim? Ali nós já vemos como o pecado dividiu até mesmo os irmãos de sangue. Depois vieram outras divisões, violências, guerras, desconfianças. O pecado não é apenas uma ofensa a Deus, é algo que fere profundamente a nossa própria natureza social. Nós fomos criados para viver em comunhão, mas o pecado nos separa. E é justamente aí que nós vemos algo maravilhoso sobre Deus. Ele nunca desiste da gente. Quando viu a humanidade dividida e perdida, ele não cruzou os braços e nos deixou soltos, sem qualquer tipo de esperança. Né? O texto diz que Deus procurou imediatamente salvar a humanidade. Deus procura, antes de tudo, salvar a humanidade. Né? Olha só que coisa bonita. Antes de tudo, salvar a humanidade. Então, após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé. Então, aqui presta atenção. Essa aliança não foi uma aliança apenas com Noé e sua família. Foi uma aliança com toda a humanidade que viria depois dele. Deus colocou o arco-íris no céu como sinal dessa promessa universal. E aqui uma outra coisa interessante que nós vemos nesse parágrafo é esse termo aqui, economia divina. Né? O catecismo ele usa essa expressão que pode parecer um pouco estranha, mas ela é bem simples de entender. Quando nós falamos de economia, nós pensamos quase que imediatamente em organização, planejamento, administração. E a economia divina é o plano organizado de Deus para nos salvar ao longo da história. Deus permitiu que a humanidade se espalhasse e formasse diferentes nações com línguas, culturas. E isso não foi um acidente, foi parte do plano de Deus. Como um pai sábio que sabe lidar com cada filho de acordo com sua personalidade, Deus trabalha em cada nação de acordo com suas características. No parágrafo 57, nós lemos o seguinte: esta ordem cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações destina-se
a limitar o orgulho de uma humanidade decaída que, unânime em sua perversidade, gostaria de construir por si mesma sua unidade à maneira de Babel. Contudo, devido ao pecado, o politeísmo, assim como a idolatria da nação e de seu chefe, constitui uma contínua ameaça de perversão pagã para essa economia provisória. Então, vocês já viram uma criança pequena que mexe em alguma coisa perigosa? Né? O que os pais fazem nessa situação? A atitude imediata é afastar a criança do perigo ou tirar o objeto perigoso do alcance dela. E é justamente algo que Deus faz com a gente. Quando a humanidade estava unida, mas unida no mal, o resultado foi terrível. E a gente lembra da Torre de Babel. Né? As pessoas disseram, vamos construir uma torre para chegar no céu, para que a gente não fique espalhado pela terra. Parece bonito isso, mas era puro orgulho. Porque, na verdade, o que eles queriam era ser como Deus. Queriam fazer sua própria salvação sem precisar de Deus. E aí eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês acham que toda unidade é boa? Por exemplo, se um grupo de ladrões se une para roubar, essa unidade ela é boa? Claro que não. A unidade só é boa quando baseada no que é certo, no que é justo. A Torre de Babel foi uma tentativa de unidade sem Deus, que era baseada no orgulho. Por isso Deus confundiu as línguas e espalhou a humanidade. Então, o parágrafo aqui, o 57, ele cita ainda dois grandes perigos que ameaçam o plano de Deus, que é o politeísmo e a idolatria. O politeísmo acontece quando as pessoas, em vez de adorar o Deus único e verdadeiro, inventa vários deuses, Deus da chuva, Deus da guerra, Deus do amor. É como se pegassem os atributos de Deus e os dividissem em vários pedaços. A idolatria é quando um povo acha que sua nação ou seu líder é mais importante de tudo. Quase como se fosse um Deus. Infelizmente, vemos isso em muitos lugares hoje. Quando alguns países ou líderes querem dominar outros pela força, achando que são superiores. E o catecismo aqui nos lembra que essa diversidade das nações ela é provisória. Isso significa que ela é temporária, como uma ponte que a gente usa até chegar ao outro lado. Então Deus permite essa diversidade por enquanto, mas o plano final é reunir todos os povos em Cristo. Já no parágrafo 58, nós lemos: a aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, tais como Abel o justo, o rei sacerdote Melquisedeque, figura de Cristo, ou os justos Noé, Daniel e Jó. Assim, a Escritura exprime que grau elevado de santidade podem atingir os que viviam segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo congregue na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Então, uma coisa muito bonita que esse parágrafo nos ensina é que a aliança com Noé não foi cancelada, ela não foi desfeita. Ela continua válida até hoje, até que o Evangelho seja anunciado a todos os povos. É como se Deus tivesse feito uma promessa que nunca expira. Então isso significa que Deus nunca abandonou nenhum povo, mesmo aqueles que ainda não conheceram Jesus. Ele continua cuidando de todos através dessa aliança universal. Mas aqui vem algo que é extraordinário. A Bíblia nos fala de pessoas santas que viveram antes de Cristo, ou seja, fora ali do povo de Israel, antes de Abraão. Algumas delas são Abel, podemos considerar ele o primeiro mártir da história, morto por seu irmão Caim, porque Abel oferecia sacrifícios agradáveis a Deus. Então aqui Abel nos ensina que nós podemos agradar a Deus através da sinceridade do nosso coração. Ele cita também o rei sacerdote Melquisedeque,
um rei e sacerdote, né, misterioso. Ele abençoou Abraão, oferecendo pão e vinho, e a igreja vê nele uma figura de Cristo, pois ele antecipou o que Jesus faria na Eucaristia. Temos também Noé, né, o homem justo que Deus escolheu para preservar a vida na terra. Então Noé nos ensina a obedecer a Deus mesmo quando a gente não entende os planos de Deus. Então confiar realmente sem nenhuma prova. Temos aqui também Jó, um homem que sofreu muito, mas nunca deixou de confiar em Deus. Nos ensina, né, a fé verdadeira, nos ensina a permanecer firmes mesmo nas tribulações. Então esse parágrafo ele nos mostra que a santidade ela não é um privilégio de um povo só. Em qualquer nação, em qualquer cultura, as pessoas podem viver de maneira santa e agradar a Deus. Né? Isso nos ensina humildade. Nós não podemos olhar para os outros povos ou culturas diferentes achando que somos superiores. Deus pode suscitar santos em qualquer lugar. A diversidade das nações foi permitida para conter o orgulho e preparar a humanidade. Mas o objetivo final é a unidade. Não uma unidade forçada como em Babel, mas uma unidade livre em Cristo. Então, na igreja, é justamente isso que nós vemos. Pessoas de todas as nações, línguas e culturas se encontram unidas pela fé em Jesus Cristo. Então, resumindo aqui esses 3 parágrafos, no 56, ele nos ensina que o pecado dividiu a humanidade, mas Deus, imediatamente, né, antes de tudo, ele começou um plano para nos salvar através da aliança com Noé, que é uma aliança universal. No parágrafo 57, ele nos mostrou que a diversidade das nações ela foi permitida por Deus para conter o nosso orgulho, especialmente depois do episódio da Torre de Babel. Mas também nos alerta sobre os perigos do politeísmo e da idolatria. E no parágrafo 58, ele nos revela que pessoas santas podem surgir em qualquer nação e que o objetivo final é reunir todos em Cristo. Agora, como que isso se aplica à nossa vida hoje? Primeiro, nós devemos ter um coração missionário. Se Deus tem um plano para todos os povos, nós devemos colaborar levando o evangelho a quem ainda não conhece. Segundo, devemos respeitar a diversidade cultural. Deus permitiu diferentes culturas e podemos aprender umas com as outras, desde que tudo seja orientado por Deus. E terceiro, a gente deve vigiar constantemente contra nosso próprio orgulho. Né? Não podemos cair no erro de Babel achando que podemos resolver tudo sozinhos sem Deus. E por último, eu deixo uma pergunta para reflexão. Como que nós podemos ser instrumentos de Deus para reunir pessoas em vez de dividi-las? Obrigado por acompanhar mais esse vídeo do Catequese Passo a Passo. Espero que tenham compreendido melhor como Deus trabalha na história da humanidade e como cada um de nós tem um papel no seu plano de salvação. No próximo vídeo vamos continuar estudando o catecismo, aprofundando nossa compreensão na fé. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.